A questão trata da solubilidade de um gás na água. O gás a que se refere a questão é o oxigênio, tipicamente uma molécula apolar. E a água é uma molécula polar. E na química, semelhante dissolve semelhante. Moléculas apolares se dissolvem em moléculas apolares, moléculas polares se dissolvem em moléculas polares. Como conseguimos dissolver um gás na água? Dois fatores. Temos de usar um binômio, a diminuição da temperatura e o aumento da pressão, onde nós podemos observar no nosso cotidiano a fabricação de um refrigerante. O refrigerante nada mais é do que uma solução supersaturada de CO2, onde esse binômio foi utilizado. O CO2, pelo fato de ser uma molécula apolar, ele não se dissolveria na água. O que eles fazem? O que os fabricantes fazem? A pressão interna da garrafa é muito maior que a pressão externa. E o refrigerante, ele é produzido em baixas temperaturas, porque esse binômio, diminuição da temperatura e aumento da pressão, você consegue solubilizar o gás na água. Vamos interpretar o gráfico. Bom, nós temos no eixo Y, neste gráfico cartesiano, a solubilidade em miligramas por litro de oxigênio. E no eixo X, nós temos a temperatura em graus Celsius. Vários pontos nós temos no gráfico. Em 14 miligramas, nós temos uma temperatura de 0 grau. Em 12 miligramas, uma temperatura em torno de 5 graus. Com 10 miligramas, uma temperatura em torno de 15 graus. Com 8 miligramas, uma temperatura em torno de 25 graus. E 6 miligramas, uma temperatura em torno de 35 graus. O que observamos? Que a solubilidade do gás diminui com o aumento da temperatura. Bom, a partir dessas informações, pode-se dizer que os peixes da Lagoa Rodrigo de Freitas morreram provavelmente porque: opção A, sofreram um grave processo de desidratação pelo brusco aumento da temperatura. Não podemos esquecer que os peixes continuam dentro d'água, então esse processo de desidratação não ocorrerá. Na opção B, um excesso de calor reduziu o oxigênio dissolvido na água da lagoa. Nós temos um aumento de temperatura, e o aumento da temperatura, como mostra o gráfico, diminui a solubilidade do gás na água. Na opção C, o aumento da temperatura gerou um excesso de oxigênio na lagoa, justamente ao contrário. Quando nós aumentamos a temperatura, nós diminuímos a solubilidade do gás e justamente não teremos esse excesso de oxigênio na lagoa. E na opção D, o aumento da temperatura fez com que toda a água da lagoa evaporasse. Logicamente que isso não ocorreu. Questão encerrada.